Imagina só você ter 14 anos apenas, construir um aerogerador e transformar a realidade de todo o vilarejo onde você mora. Oi, eu sou a Carla e esse aqui é o canal A Física Preta. Oi gente, eu sou a Carla e esse aqui é o canal A Física Preta e hoje a gente vai entender um pouco sobre a física, a evolução do pensamento científico e sobre umas questões sociais que nos interessam no filme O Menino que Descobriu o Vento. O filme O Menino que Descobriu o Vento, ele chega pra gente ali por volta de 2019 e ele traz a história do William Kamkwamba. Consegui falar o nome dele. Mas o filme traz então a história do William Kamkwamba, que vai ter muito spoiler aqui, porque eu vou trazer vários pontos que me tocaram nesse filme, mas que basicamente o William ele conseguiu construir um aerogerador e conseguiu então, através disso, ligar uma bomba para irrigar a plantação da região onde ele morava numa época de seca. Tá, mas vamos explicar alguns pontos que eu acho muito interessantes. Primeiro que o William ele tinha apenas 14 anos quando isso tudo aconteceu. E a história se passa ali no núcleo familiar, basicamente é ele, a mãe dele, o pai, uma irmã mais velha e um bebezinho de colo. E eles estão ali vivendo basicamente da agricultura familiar. O pai do William ele planta milho e o William ajuda ele ali na plantação de milho, mas a história se passa muito do interesse da mãe dele por colocar tanto o William na escola quanto a filha mais velha na faculdade. E esse é o primeiro ponto que eu quero tocar aqui desse filme que realmente me tocou. Tipo, ao longo do filme fica muito evidente o quanto que a mãe do William, ela não quer que ele viva apenas da agricultura, como o pai. Ela quer que o William vá para a escola, porque ela percebe ali ao longo da vivência o quanto que o William é curioso, né? Tem aquela curiosidade de entender como as coisas funcionam. Então por isso ela fica o tempo inteiro insistindo para o William ir para a escola. E eu acho que esse aqui é um ponto muito importante. Logo em seguida, então, acontece que o William, ele vai, então, no primeiro dia de aula dele, que é um evento, assim, é muito bonito de ver no filme, o quanto que é uma festa, porque o William também tem um desejo muito grande de estudar. Só que lá na região, a escola ela é paga. Você tem que pagar as mensalidades do ano inteiro já no segundo dia de aula. E o William, então, vai para o seu primeiro dia de aula e descobre então que os seus pais não conseguiram pagar toda a mensalidade. Por quê? Porque ali naquele momento o Malawi estava passando por uma seca devastadora. E por conta de coisas lá do governo que o filme traz, os poucos grãos que eles tinham plantado e colhido estavam indo e sendo vendidos para outras regiões. E assim a população acabou ficando na miséria mesmo, passando fome. E aí eles passam ali por um momento de pobreza extrema, de fome, porque eles não têm alimentos e grãos da colheita passada e porque eles não têm como plantar porque não chove, a terra está seca. Então o William, nesse processo de ir para a escola, ele acaba descobrindo um livro que é chamado Usando Eletricidade. Como que ele descobriu esse livro? Ele descobriu, teve um momento que ele descobre ali um romance entre a irmã dele e o professor de ciências. E aí ele, motivado ali com o amiguinho, decide ir quebrar a bicicleta do professor. Um alerta por conta da relação que está acontecendo ali de forma clandestina. E aí, nesse momento, o William vai lá e quando eles vão quebrar a bicicleta, o William, ele roda a roda da bicicleta e ele percebe uma coisa muito interessante. Ele percebe que a lanterna da bicicleta, ela acaba acendendo. E aí o que ele faz? Ele observa essa situação, daí ele pede para que o amigo dele repita o procedimento de fazer a roda da bicicleta girar. E ele percebe que sempre que ele faz a roda da bicicleta girar, a lanterna na parte da frente da bicicleta acaba acendendo. E o William, nossa, fica impressionado com aquilo. E é muito bonito ver no filme como ele vai seguindo o fiozinho que sai ali de um dispositivo muito esquisito da roda da bicicleta e chega até a lanterna. Por que eu digo esquisito? Porque até então
o William, ele ainda nem tinha entendido o que é eletricidade, porque onde ele vivia não tinha luz elétrica. E aí é uma descoberta científica para ele naquele momento. É muito bonito de ver. E os passos que ele fez depois dessa descoberta fala muito sobre a metodologia científica. Por quê? O William, ele observou aquilo, ou seja, ele viu a descoberta e logo em seguida ele encontrou uma relação. Ele fez uma suposição de uma relação que entre a roda da bicicleta girar e a luz acender. O próximo passo foi testar a hipótese dele. E aí ele pediu para o amigo repetir o procedimento e testou a hipótese inicial que ele tinha, que esses dois eventos estavam relacionados. E aí quando o amigo dele vai lá e faz o teste e gira novamente a roda da bicicleta e a luz acende, ele percebe, então ele comprova de que a hipótese dele estava correta. Então esse momento do filme traz muito sobre como acontece o pensamento científico, a evolução do pensamento científico. Que é você ver um evento acontecendo, você observa aquele evento, você levanta uma hipótese, vai lá e testa a sua hipótese e vai atrás de explicação para aquilo. Que foi o próximo passo que o William fez. Ele, depois de ter toda essa linha de raciocínio, com apenas 14 anos, ele foi lá, perguntou ao professor de ciências qual era a relação entre o movimento. Na verdade, o que ele pergunta é: professor, o que faz a lanterna da bicicleta acender? E aí o professor vai lá e fala para ele que é um dínamo, né? E um dínamo, gente, é basicamente... Eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Um dínamo, galera, é basicamente um dispositivo como esse aqui, olha só. É um dispositivo que você acopla no pneu da sua bicicleta para gerar energia através de movimento. Pera, vamos devagar. A energia ali que faz a roda da bicicleta girar, no caso você pedalando mesmo, aquela energia estava indo toda embora. Então, o que você faz? Você acopla esse dispositivo, que é um dínamo, ele fica acoplado ali na roda da bicicleta e aí a roda da bicicleta faz com que esse pinozinho aqui, ele gire, ok? E aí esse movimento aqui gera eletricidade, mas como? Aqui dentro do nosso dínamo, a gente tem ímãs, como esses ímãs que a gente põe na geladeira mesmo, para ficar bonitinho. Esses ímãs, eles ficam fixos ali, e aí dentro, nessa região, a gente tem uma bobina, vários fios de cobre enroladinho no cilindro, aí é uma bobina. Essa bobina, ela gira no interior desses ímãs. Esses ímãs estão lá para poder fazer gerar um campo magnético. E quando a bobina gira, então, o fiozinho condutor está tendo uma variação relativa do campo magnético entre os ímãs e a bobina. Essa variação de campo magnético, na verdade de fluxo magnético, gera na bobina uma FEM, que é uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz faz com que tenha um fluxo de cargas. É como, tipo, as cargas estão lá correndo dentro do fio. Não é bem isso, mas é como se fosse. E aí, esse fluxo de carga gera uma corrente elétrica e, bum, acende a lanterninha, gerando a luz que ele viu. Então, é muito bonito o processo. E, basicamente, o William vai lá, não sabe o que é esse dínamo, não sabe como funciona. E o que ele faz? Quer ir para a biblioteca estudar. Mas na biblioteca, para você estudar, você teria que ter pago as mensalidades. Então, o William, no primeiro momento, acaba ali não acessando a biblioteca para buscar informações para a teoria dele, que é incrível. E então, o filme passa ali por um momento de... vai se desenrolando a trama, até que chega um momento e o William tá lá o tempo inteiro falando: eu preciso muito... Eu quero muito estudar. O William fica o tempo inteiro querendo estudar. E... em determinado momento, William, ele tem acesso ali ao livro usando, ele acaba falando pro professor que sabe que existe um romance entre o professor e a irmã dele, e ele pede pro professor para ele continuar frequentando as aulas de ciência. O professor diz que basicamente ele não pode, mas o professor consegue um acesso para ele lá dentro da biblioteca. E adivinha o que o William vai fazer nessa biblioteca? Gente, é assim, ó, apaixonante. Eu fico empolgada porque
É muito lindo, tem muita relação com a nossa vida, com a infância, com a curiosidade, mas isso vai ficar para o final do vídeo. Então o William chega lá, tem acesso então à biblioteca e a primeira coisa que ele pergunta é: onde eu tenho informações sobre eletricidade? E a bibliotecária fica assustada: é isso que você quer pesquisar? E ele sim. E aí ele vai lá e encontra um livro que é Usando Eletricidade. E ele disse que isso eu fui ver no TED depois, que ele leu, que ele podia, através do movimento de paz, gerar eletricidade. Ou seja, criar um aerogerador, que nada mais é do que aqueles ventiladores gigantes que a gente vê aí, que transformam a energia de movimento da pá, ou seja, o vento faz com que a pá se movimente, né? E aí transforma essa energia de movimento em energia elétrica. É basicamente isso. Que é por isso que ele precisava de um dínamo. Então ele aprende, ele lendo os livros na biblioteca sozinho, ele aprende a construir aquilo e aí ele tem uma sacada brilhante, que é: então eu vou construir um aerogerador, que na minha cidade eu conheço como catavento, então eu vou falar catavento aqui, mais fácil. Então ele vai lá, constrói, a ideia dele é construir um catavento para que ele possa gerar energia elétrica para ligar uma bomba no poço e através dessa bomba ele poder regar eles não precisarem mais de chuva, eles poderem controlar a água e poderem plantar, e aí eles poderem colher e isso acabar com a fome do vilarejo. Então ele teve essa ideia genial e aí ele vai lá, pede para a irmã dele falar com o professor e ir atrás do dínamo. E aí, com o dínamo na mão e com vários equipamentos que ele foi encontrando no lixão, ele e os amigos acabam construindo um catavento ou um aerogerador. E é exatamente o que funciona. Ele é basicamente um inventor. Ele construiu o aerogerador lá na região que ele morava e, através desse aerogerador, ele pôde ligar uma bomba para extrair água do poço, regar ali o lugar onde ele morava e eles poderem plantar e se alimentar de forma segura. E tem alguns pontos muito incríveis que eu deixei para destacar no final desse vídeo, que tem um momento que a mãe dele traz uma fala que é muito importante, que ela fala para o diretor da escola assim: nossos antepassados só continuaram vivos porque a gente permaneceu unido. E isso é realmente muito importante. Mas uma outra coisa que eu acho muito bonita aqui é a importância de incentivar os estudos das nossas crianças, os estudos em ciências, nossas crianças pretinhas, com a curiosidade ali para descobrir ciência. Vamos apresentar a ciência para essas crianças, porque eles estão lá com a ciência, no tato, na curiosidade, desde a infância. Então, eu acho que outro ponto importante que mostra pra gente que é preto, que é pobre, a importância da educação. Inclusive é uma fala que o William traz no filme dele, lá no filme, que é quando o pai dele diz assim que é um fracasso. E o William fala: você não é um fracasso. Graças a você eu fui para a escola. Então é muito importante a gente incentivar nossas crianças a transformarem a realidade local ali através da educação, que foi basicamente o que o William fez. Agora, trazendo um pouco algumas falas do William no TED, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele fala que quando ele olhou aquela situação, ele viu que era um futuro que ele não podia aceitar. Então ele estava disposto a fazer qualquer coisa para poder aprender. O William ele se formou, tá? Depois disso tudo, ele ganhou uma repercussão muito grande, foram várias imprensa na casa dele, porque ele trouxe vida novamente para aquele vilarejo através da ciência. E ele se formou em 2014, se formou como bacharel em estudos ambientais. E hoje ele tem um título como inventor. Então a história do William é muito bonita. E uma frase que ele encerra o TED é quando ele traz pra gente e ele fala o seguinte: confie em você, não importa o que acontecer, não desista. E aí eu quero encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, deixando a história incrível desse cientista preto, que através da ciência pôde transformar toda a região onde ele morava, como o nosso vídeo inaugural. Então, beijo, gente. Se você gostou, por favor, se inscreve nesse canal,
compartilha, dá um joinha, comenta o que vocês acharam, se vocês já assistiram o vídeo, se não assistiram, e a gente se vê na próxima. Beijo! Quantos uinhas campoambas estão nas nossas periferias?